Oração. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. O Senhor deve ser a fonte de alegria do cristão. Nele devemos estar alegres continuamente. Esse mesmo Deus nos exorta a fazermos, mediante a oração e súplicas, com ações de graça, com que nossas petições sejam conhecidas diante dele. Há uma regra para a oração eficaz? Existem palavras especiais que devem estar presentes em nossas orações? Bom, as Escrituras dizem que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. Olhando para as Escrituras, vemos repletos exemplos de fé, exemplos que devem nos incentivar a perseverar na oração. A serva do Senhor que traremos como exemplo é Ana, mãe de Samuel. Ana era uma das duas esposas de Eucana. O nome da outra era Penina. Deus tinha concedido descendência a Eucana por meio de Penina, e tinha privado Ana de gerar filhos. Além da aflição de não gerar filhos, que era caso de grande vergonha sobre tais mulheres na época, sua rival tornava essa aflição mais angustiante. Ora, a sua rival muito a provocava, para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. 1 Samuel, capítulo 1, verso 6. Pelos registros bíblicos, vemos que Ana não agride sua rival ou pede ao esposo que a deixe e fique só consigo como sua esposa. Ela recorre ao Senhor em oração. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se beregriamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor tu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. 1 Samuel capítulo 1, do verso 11 ao verso 13. Ana pede ao Senhor que a livre da sua aflição de não ter filhos. Pede um filho para dedicá-lo ao Deus. Se o Senhor respondesse o pedido e lhe desse um filho, ele seria para o serviço de seu Deus por todos os dias de sua vida. Eli atentou para a oração de Ana, porque ela estava demorando-se no orar perante o Senhor. Isso significa que o que importa é ficarmos muito tempo orando, mesmo que seja em repetições? Não pode ser, pois o Senhor Jesus disse: E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus capítulo 6, verso 7. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João capítulo 5, verso 14. Em resposta à acusação de Eli, ele diz: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. 1 Samuel 1,14. Ana nos explica o porquê de ter passado um longo tempo em oração. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela:
acha tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 16 ao verso 18. A oração de Ana era proporcional ao excesso de sua ansiedade e aflição. Isso nos dá a entender que devemos dedicar o tempo necessário à oração, pois o que mais importa não é se oramos 30 minutos ou 3 horas. O que importa é fazer com que todas as nossas petições sejam conhecidas diante dele pela oração e súplica, com ações de graças. E em resposta à oração, receberemos do Senhor a paz que fez com que Ana saísse da presença de Eli com o semblante mudado. Oração. Senhor, que tenhamos uma vida de oração, que todas as nossas petições sejam conhecidas diante do Senhor, pois, mesmo infiéis, ó Pai, o Senhor permanece fiel e concede a sua paz que excede todo entendimento e guarda o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Amém.